bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Alex Catarino, editor responsável da LVM. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui contigo hoje conversando. Obrigado por ter aceitado o convite. Alex, você é o editor responsável da editora LVM, que pretende publicar no Brasil, um projeto editorial, as obras completas do Ludwig von Mises, que é um projeto inédito, porque em nenhum outro país do mundo os livros do Mises foram todos publicados no mesmo idioma. Eu queria começar essa conversa com você perguntando que projeto é esse, quantos livros serão publicados? A ideia surgiu de uma conversa em conjunto minha com o Hélio Beltrão, presidente do IMB, que é o curador dessa coleção von Mises também, e se discutiu a importância de termos mais obras do Mises em língua portuguesa. E a proposta que eu apresentei foi lançar as obras completas, porque, de certo modo, o pensamento do Mises pode ser dividido em duas grandes fases, em termos linguísticos. A primeira fase vai da tese dele de doutorado, publicada em 1906, ainda com grande influência da escola historicista alemã. E você tem o segundo livro dele, que é a grande primeira obra dele, que é a Teoria da Moeda e dos Meios Fiduciários, que é de 1912, aí já um texto totalmente na linha metodológica da escola austríaca, até 1940, quando ele publica o grande tratado dele de economia, que devido à guerra não ganhou a repercussão merecida, e esse livro depois ele se tornou a base para a ação humana. Nessa fase de 1906 até 1940, o Mises escreve em alemão. E algumas dessas obras nunca foram publicadas em inglês. De 1944, quando aparece o primeiro livro dele em inglês, que é O Governo Onipotente, e 3 dias depois ele publica o Burocracia no mesmo ano, esses 2 livros já são escritos originalmente em inglês. E até a morte dele, em 73, todos os trabalhos do Mises aparecem em inglês, muitos dos quais nunca vertidos para o alemão. Então nós temos uma obra em alemão, que parte dela está inédita em inglês, e uma obra em inglês que grande parte está inédita em alemão. Então a nossa ideia é publicar todas essas obras. Serão, por enquanto, 36 volumes. Só que eu continuo conversando muito com o professor Richard Eblin, e há a possibilidade até de se fazer novos volumes, porque ainda tem alguns manuscritos inéditos, existem conferências que ainda não foram transcritas, e tem a correspondência do Mises. Existe um trabalho brilhante a ser feito nessas cartas, porque o Mises ele também é um grande professor, e a própria correspondência dele passa um pouco isso. Por exemplo, num dos livros da coleção, o Liberdade e Propriedade, nós anexamos uma carta dele por Henry Hazlitt, criticando a proposta inicial do Hayek de constituir a Montpellier Society. Então existe esse material de cartas que também merece ser publicado. Mas em termos de livros, num primeiro momento serão 36 livros que começaram a ser lançados já em 2017 e que nós pretendemos concluir até 2022, quando o IMB fará 15 anos de existência. Antes de perguntar sobre os livros até que foram lançados em 2017 e o projeto para esse ano, Alex, eu queria te perguntar, esse material todo que você citou, que está inédito, esse material está onde? Ele está acondicionado em algum lugar, está guardado ou está pulverizado com várias fontes distintas? Ele está pulverizado em várias fontes distintas. Uma grande parte do material em alemão se encontra nos arquivos de Moscou, porque tem a famosa história de que a Gestapo, antes dos alemães anexarem a Áustria, eles mandaram Himmler, que era o chefe da Gestapo, ir até a Áustria, prender
algumas pessoas que eram notoriamente contrárias ao nazismo, entre elas o Mises. E o Mises não estava mais na Áustria nessa época, ele era professor em Genebra, na Suíça, mas eles invadiram o apartamento dele e confiscaram os manuscritos e todos os papers dele, muitos publicados em revistas acadêmicas e que não foram coligidos em livros depois, e foram parar todo esse material na mão dos nazistas. Com o fim da guerra, os soviéticos confiscaram esse material e o material ficou em Moscou. Até que o professor Richard Eblin, com a sua esposa, que é russa, uma historiadora, Anna Eblin, encontraram esses textos. Publicaram 3 volumes deles, mas ainda tem material inédito nessa parte em Moscou. Uma segunda parte dos papers do Mises inéditos tem material que está guardado na Foundation for Economic Education, que fica atualmente na Geórgia, a FIB. Existe material que está na Hoover Institution, da Universidade de Stanford, na Califórnia. E, por fim, material nos arquivos do Grove City College, na Pensilvânia. Então, existem 4 grandes locais para se recolher esse material. No entanto, um 5º local também que existe é o próprio Mises Institute, no Alabama, visto que alguns dos discípulos do Mises, como o Hofbauer, o Ralph Heiko, o Sennholz, doaram material também para o Mises americano. Então existem algumas correspondências lá. Eu não tenho certeza, ainda tenho que checar isso, mas eu acredito que uma parte da correspondência do Mises com o Hayek deve estar no Hayek Institute, em Viena também. Mas aí esse 6º arquivo eu não tenho certeza ainda, eu teria que verificar. Certo. No ano passado, a LVM iniciou esse projeto de publicação dos livros do Mises, né? Quais foram os livros que foram publicados no ano passado, Alex? E em seguida eu queria que você falasse qual é o projeto, o plano para esse ano. Que livros serão publicados em 2018? Dentro desse projeto de publicação das obras do Mises? Em celebração aos 10 anos de fundação do IMB, nós iniciamos a publicação da coleção. Ano passado, lançamos já 7 volumes da coleção. O primeiro foi uma nova edição do livro As 6 Lições. Os 6 Lições são palestras, são 6 palestras que o Mises ministrou em Buenos Aires, na Argentina, em 1959, e que foram transcritas e publicadas como um livro em 1979. No entanto, essa primeira edição tem alguns pequenos erros de transcrição, essa de 79. E a Bettina Ben-Grievous, que foi a assistente do Mises, resolveu ouvir novamente as fitas e corrigir alguns pontos dela, inclusive recuperando parágrafos que tinham sido perdidos. Quando no Brasil a obra saiu em 1989, pelo Instituto Liberal, ela saiu traduzida com base nessa primeira edição que contém alguns erros. A segunda edição, que a Bettina Ben-Grievous corrigiu, saiu pela Foundation for Economic Education em 94 e saiu uma edição definitiva em 2010 pelo Liberty Fund. Então, para essa edição nova que a LVM lançou, nós cotejamos a tradução antiga em português com esse texto da terceira edição norte-americana, corrigindo esses pequenos erros que tinham da própria gravação e acrescentando divisões nos capítulos que a Bettina Ben-Grievous colocou, tornando o texto mais fácil. Além disso, para todos os livros da coleção LVM, eu, como editor, escrevo algumas pequenas notas de rodapé, na qual eu faço referência às obras citadas por Mises, porque numa palestra o autor não vai citar da onde tirou uma frase. Então eu procuro da onde é aquela frase original, coloco de que obra saiu, se tem tradução em português, eu remeto a isso para que o leitor possa ter acesso às fontes usadas por Mises. E algumas vezes eu faço referências a outras obras do Mises e explico o contexto. Nessa edição das 6 lições, nós incluímos também uma biografia do Mises, escrita pelo Murray Rothbard. Incluímos o prefácio que a Bettina Ben-Grievous escreveu para a terceira edição norte-americana,
um novo prefácio do professor Ubiratã Jorge Ório, e eu escrevo um pós-fácio no qual eu até explico a recepção das obras de Mises em português. É interessante que Mises começou a ser lido no Brasil quase na mesma época que se começou a ler Marx, nos anos 30. E nós temos, desde os anos 30 até os anos 70, vários pensadores brasileiros importantes citando a obra de Mises. E para esse ano, que livros a LVM pretende lançar? Bem, nós lançamos também, ainda ano passado, o Contexto Histórico da Escola Austríaca de Economia, que é um texto inédito, do Mises, nunca saiu antes em português. Lançamos também o Conflito de Interesses e Outros Ensaios. Lançamos o Lucros e Perdas, que é o melhor trabalho para se entender a teoria do empreendedor em Mises. Lançamos uma nova edição do Cálculo Econômico, e aí que nós colocamos o título mais próximo ao título original em alemão. Então, no lugar de o Cálculo Econômico sobre o Socialismo, ficou o Cálculo Econômico, uma comunidade socialista. O texto recebeu um prefácio do professor Fábio Barbieri e um pós-fácio do professor Jorge Salerno. E a revisão do texto foi profunda. Então, é praticamente um texto novo. Lançamos também o Liberdade e Propriedade, que eu já falei antes, e lançamos a Mentalidade Anticapitalista. Para esse ano, nós estamos dividindo em duas partes a coleção. A primeira parte, que já foi anunciada ano passado, então são outros 8 títulos, dos quais 2 estiveram em pré-venda desde dezembro até hoje, e hoje já está disponível em todas as livrarias, principalmente a Amazon, Cultura, Saraiva. Então as pessoas querem comprar, que um é o livro sobre moeda e inflação, que também são transcrições de palestras do Mises, que a Bettina Ben-Greaves transcreveu e editou. E o segundo é o livro O Caos Planejado, que é uma obra muito interessante, porque é onde o Mises fala sobre o intervencionismo, sobre o socialismo, sobre o fascismo, sobre o nazismo, e essa obra foi enriquecida até com o teu prefácio, Bruno, que eu acho muito interessante, que você traz o Mises, a visão dele sobre os totalitarismos, democracia, para uma visão mais contemporânea, ao atualizar o texto com a discussão de outros autores liberais, incluindo austríacos, como Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe. Então, acho que um ponto importante da coleção também, esses prefácios, esses pós-fácios, é mostrar que esse pensamento do Mises não está preso no século XX. É um pensamento que tem muito a nos oferecer ainda hoje, no século XXI. Então, nós vamos dar continuidade. A nossa ideia é lançarmos sempre, nesse primeiro semestre, 2 volumes em conjunto. Então, para março, já tem uma edição especial do Marxismo Desmascarado, com um prefácio do Antônio Paim, que vai ser lançado juntamente com uma nova edição de Intervencionismo, uma análise econômica, com um prefácio do Alexandre Borges. No final do mês de abril, nós lançaremos Crítica ao Intervencionismo, com um prefácio do Adolfo Saxida, e algo interessante, o Hayek escreveu um prefácio para a segunda edição em alemão dessa obra, que na edição inglesa nunca foi publicada, então nós estamos publicando também. E lançaremos também nesse mês de abril, final de abril, o livro dele sobre fundamentos últimos da ciência econômica, com um prefácio do professor Alberto Oliva. E ao final de junho, fechando os 15 títulos dessa primeira fase da coleção, nesse primeiro semestre ainda, lançaremos Burocracia, para o qual estou escrevendo um prefácio, e eu mostro como a teoria da burocracia do Mises vem numa continuidade em diálogo com as teorias de Burke, Tocqueville, Marx, John Stuart Mill e Max Weber. E tem também o texto, O Livre Mercado de Seus Inimigos, que será com o prefácio de Elia Beltrão. Com isso, nós encerramos os 15 livros programados entre 2017 e o primeiro semestre de 2018. Para o segundo semestre de 2018, a nossa ideia é lançar uma nova edição do Liberalismo, uma edição inédita do livro
problemas epistemológicos da economia, uma edição inédita do livro Governo Onipotente, uma edição inédita do livro Socialismo, uma análise econômica e social, e, por fim, uma edição revista do livro Teoria e História. E aí nós fechamos o ano de 2018. E a ideia é ir publicando uma média de 5 novos títulos, aí excluindo a Ação Humana em 2019, sempre títulos inéditos. Em 2019 nós fechamos a reedição das obras do Mises, já publicadas em língua portuguesa, mas em edições revistas, ampliadas, e vamos estar só com obras inéditas, nunca lançadas antes. Mas estamos agora, nesse momento, intercalando reedições e obras inéditas. Os livros serão vendidos diretamente pela LVM num site próprio, estarão nos sites como Amazon, etc., livrarias. Como é que é essa parte comercial, Alex? Bem, a LVM tem a sua missão orientada por 3 princípios: liberdade, valores e mercado. Por nós acreditarmos no mercado, no lugar de tentarmos uma venda própria, de modo não profissional, nós optamos por só comercializar os nossos livros nas grandes livrarias e nos grandes sites. Então, apostar na distribuição. Nós queremos oferecer esses livros, principalmente ao público que já conhece o Mises, que acompanha o site do MB, acompanha o Facebook, as demais redes sociais, mas nós temos também o objetivo de apresentar a obra do Mises para um número maior de pessoas. Então, a nossa preocupação é que esses livros estejam em todas as livrarias. Então, nós já tivemos várias reuniões com Amazon, com Saraiva, Cultura, Leitura e outras redes de livrarias, e estamos distribuindo. Então, é até importante que o ouvinte vá procurar esses livros, dá uma olhada nas livrarias físicas que tem, também procura nos sites todos, que eles vão estar disponíveis. Nós vamos começar agora no primeiro semestre a lançar esses livros também em e-book. Então, uma outra coisa importante, temos os livros físicos, mas temos também o e-book, e a ideia é que toda a coleção esteja disponível também em audiobook. Nós já temos alguns títulos como As 6 Lições, Mentalidade Anticapitalista, Lucros e Perdas, Liberdade e Propriedade, que estão na plataforma e-book. Então as pessoas já podem também fazer uma assinatura nessa plataforma, e-book é U-B-O-O-K, e vão encontrar os livros do Mises lá também em áudio. Inclusive, os 6 Lições foi gravado pelo mesmo dublador do Christian Bale, da trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Isso porque tem uma história em quadrinho no qual o Batman resgata os papers perdidos pelo Mises. Ele ajuda que esses textos não sejam destruídos pelos nazistas. É interessante essa história em quadrinho. Então, a gente, para fazer essa analogia, colocamos esse audiobook com a voz do dublador do Batman. O público que vem aqui ao podcast do Mises Brasil, que conhece o site do Instituto Mises Brasil, para esse público é óbvio porque que a LVM decidiu publicar as obras do Mises. Mas imaginemos que veio até o podcast, ouviu essa nossa conversa, aquele ouvinte que não conhece nada a respeito do Mises ou conhece pouco. Qual é a relevância da obra do Mises para merecer todo esse empenho por parte da LVM? Eu sou um pouco suspeito de falar de Mises, porque em grande parte por influência do meu saudoso mentor intelectual, professor Og Francisco Leme, eu comecei a estudar sistematicamente a obra do Mises em 92. E desde essa época nunca parei meus estudos sobre Mises. Então eu estou há 25 anos estudando Mises sem parar. E eu considero Mises um dos maiores, se não o maior, pensador social do século XX. Ele foi um economista brilhante, mas foi também um grande sociólogo, um analista político e também um analista cultural. O Mises, muitas pessoas acusam, o Mises é um autor libertário que só fala de economia. Não, ele tem críticas culturais, críticas sociais, análises políticas que são muito atuais para o nosso dia. Então,
os dois maiores motivos desse empenho com Mises. Primeiro, porque é um grande autor, é um clássico do pensamento ocidental que merece esse cuidado. Segundo, é um autor que ainda tem muito a nos dizer, ele é atual. As palavras de Mises nos anos 30 ainda valem para os nossos dias. Ele é um autor que, para usar a linguagem conservadora de autores que têm pesquisa, como T.S. Eliot, Russell Kirk, o Mises ele endereça as ideias dele às chamadas coisas permanentes. Os ensinamentos dele não estão presos em conjunturas. E o Mises é um autor que tem muito a ensinar ao mundo contemporâneo, em especial ao Brasil. Ele é o maior campeão da liberdade do século XX. Ele foi um autor que nunca sucumbiu às tentações do democratismo, do nazismo, do fascismo, do socialismo. Ele sempre foi um liberal que colocou a liberdade como um princípio fundamental para a sobrevivência dos indivíduos. Então, acho que o Mises é um autor que ele merece ser mais lido e divulgado. E eu acrescentaria um terceiro aspecto. O Mises é um autor que se tornou muito famoso. O próprio slogan, menos Marx, mais Mises, e toda a divulgação das manifestações contra o governo do PT, a imprensa, cada vez mais o Mises é citado. Recentemente, a Fundação Perseu Abramo, que pertence ao PT, lançou um livro em defesa de Marx. E nesse livro, eles citam Mises como um importante crítico a Marx. Então, os próprios autores marxistas estão reconhecendo a importância de Mises. O Gustavo Franco, que é um grande economista brasileiro, pai do Plano Real, lançou um belíssimo livro recentemente sobre a história da moeda, em que ele faz citações a Mises. Então, cada vez mais o Mises está sendo reconhecido pelo mainstream. Então, existe uma importância acadêmica de nós disponibilizarmos para professores, alunos, pesquisadores esses textos em português. E nós esperamos, como a LVM é uma editora comercial, nós defendemos o mercado e acreditamos nele, existe um mercado para esses livros. Então nós vamos fazer o quê? Conseguir lucro com esses livros e usar o lucro para publicar mais livros, né, de Mises, para que o nosso mercado tenha essa bibliografia fundamental disponível. Alex, para encerrar, a LVM, o projeto editorial da LVM não está focado exclusivamente em autores da escola austríaca, né, e nem exclusivamente no Mises. Para esse ano, há a programação de publicação de outros autores do pensamento econômico, política e filosofia. Quais livros já foram definidos para serem publicados em 2018? O nosso grande lançamento recente foi o livro do Ricardo Sondermann, que é um autor brasileiro, foi presidente do IEE no Rio Grande do Sul, presidente do Liberdade do Rio Grande do Sul, é um grande liberal, mas também um professor de comunicação, em que ele analisa 12 discursos do Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse livro, que o título é Churchill e a ciência por trás dos discursos, tendo como subtítulo Como palavras se transformam em armas, ele mostra, de certo modo, como a retórica de Churchill paralisou Hitler e a máquina nazista, como os discursos eram fundamentais para vencer a guerra. E é um livro que mostra uma defesa da civilização, uma defesa da liberdade contra o totalitarismo. Então, aliás, só, desculpa te interromper, Alex, para quem chegou aqui nesse podcast e não ouviu, eu entrevistei recentemente o Ricardo Sondermann sobre esse livro, podcast número 299. Nós lançamos também o livro do professor Ubiratã Iorio, dos proto-austríacos a Menger, que é um livro, tudo bem que ele está voltando à escola austríaca, só que o professor Iorio trabalha com os fundamentos não austríacos da escola austríaca. Então ele se volta a teólogos, filósofos, economistas, desde o século XIV até o século XIX, mostrando como esse ensinamento da escola austríaca está calcado na tradição anterior. Outro grande lançamento nosso é o professor Antônio Paim, que nós estamos publicando as obras dele. Começamos com um livro, História do Liberalismo Brasileiro, e é um livro que conta a história do liberalismo no Brasil desde meados do século XVIII, com as reformas pombalinas, Inconfidência Mineira,
chegando até outubro de 2017. Então, é um livro que está muito atualizado e nos oferece uma visão do liberalismo brasileiro. Vamos lançar um livro sobre a questão da criminalização das drogas, do Mark Thornton, um livro sobre a história da humanidade, do Hans Hermann Hoppe, um livro sobre anarquia e era digital, do Jeffrey Tucker. E vamos lançar outros autores não austríacos, como o padre James Shaw, um livro sobre educação liberal, um livro do Bradley Birzer sobre Tolkien e a imaginação moral, um livro do Robert George sobre a consciência individual. Robert George, talvez o mais importante filósofo do direito hoje nos Estados Unidos, editora em Princeton. Vamos lançar o livro do George Nash, que é a história do pensamento conservador norte-americano, de 45 até a era Reagan. Então nós temos um catálogo que publicará muitos autores libertários, liberais clássicos, conservadores norte-americanos, europeus, latino-americanos, em traduções. Lançaremos nesses autores não só autores clássicos, mas também alguns contemporâneos. Lançaremos autores clássicos brasileiros, como Antônio Paim, Donald Stuart Jr., que é o liberalismo, vai ser uma nova edição, o Beratan Borges de Macedo, Ricardo Vélez Rodrigues. Então, autores clássicos liberais e conservadores brasileiros já falecidos e ainda vivos, como o caso do Paim, do Ricardo Vélez Rodrigues, do Alberto Oliva, e também lançaremos novos autores brasileiros. Lançamos o Ricardo Sondermann como primeiro, estamos conversando com Marcel Van Hatten, Rafael Lima. Então vamos ter a nova geração de liberais e de conservadores também representada. Então a nossa ideia é pegar esse amplo aspecto do pensamento. Então a LVM, ela veio no mercado para suprir uma demanda dos leitores. Alex Catarino, muitíssimo obrigado pela entrevista. Agradeço muito, Bruno. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.